Boa noite, queridos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante no seu coração. Muito bom estar aqui, muito bom, né? A gente tem nós somos lá de Curitiba, mais sul, bem friozinho. Quando você vem para essa região do Paraná, já pensou pegar um calorzinho, né? Mas a gente teve uma surpresa, né? Tão frio aqui quanto lá. Mas a gente está acostumado e é muito bom estar aqui, né? Parabéns pela igreja, muito calorosa. Nós estamos sendo bem tratados aqui. Acho que a gente vai ficar esse restinho de ano aqui, tá bom? Mas é muito bom conhecer vocês. Somos, como o pastor João falou, somos de Curitiba, estamos lá servindo ao Senhor, plantando uma igreja, né? E Deus tem dado graça para abençoar pessoas ali. Muitas pessoas têm sido enriquecidas pelo poder do Espírito Santo e temos visto muitos testemunhos maravilhosos daquilo que Deus está fazendo. Mas, queridos, isso é importante a gente celebrar o que Deus está fazendo. Mas também é muito importante que a gente entenda que não tem nada a ver conosco. Tem tudo a ver com Ele. Amém? Quando João, né, na sua visão do Apocalipse, os próprios apóstolos, eles reconhecem que toda a honra, toda a glória é dado a Ele, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você reconhece isso? Eu acho importante isso porque é toda a honra, é toda a glória. Não é verdade? É toda, diga toda. Quanta glória é para dar ao Senhor? Toda. Se é toda, não sobrou nada para você. Não sobrou nenhuma gloriazinha sequer para mim e para você. É tudo para Ele, é tudo por Ele, tudo é dEle, amém? Não tem nada a ver com você e comigo, tem a ver com Cristo Jesus. Ele é o santo, Ele é o amado, Ele é o desejado, Ele é o vitorioso, Ele é o conquistador, Ele é o puro, Ele é o santo, Ele é o aceitável diante do Pai. E se nós estamos nele, tudo que Ele tem, nós também temos. João diz assim como Ele é, também nós somos nesse mundo. Então é importante nós reconhecermos, eu acho que isso faz de nós filhos com identidade definida. Porque quando a gente olha para nós, eu não sei você, mas existe tantas filosofias, tanta gente dizendo, olhe para dentro de você, procure o que tem de bom dentro de você. Eu não sei você, querido, mas quando eu entro dentro de mim, eu quero sair rapidinho, porque eu só vejo coisa ruim lá dentro. Não é verdade? Agora, mas quando você olha para Cristo, você vê a perfeição, você vê a pureza, você vê a santidade. Por isso, esteja nele. A Bíblia diz, se você está nele, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. É Ele é a imagem do santo. Amém? É incrível que o amor de Deus está revelado nele. Por isso nós o celebramos, por isso nós o adoramos, por isso nós o invocamos e aclamamos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso que cantamos que Ele é digno, porque só Ele é digno. Quando João estava na visão e quando ele viu toda a tragédia e ele começa a desesperar e diz, quem é digno? Quem é digno? E o anjo diz, Ele é digno. Ele é digno. Querido, isso derruba todo o critério de meritocracia. Não é pelo quanto você faz, não é pelo quanto você merece, não é pelo quanto você acerta e nem pelo quanto você erra, mas é pelo quanto Cristo acertou. Ele é o sacrifício perfeito. Ele é o amado do Pai. Amém? Quantos estão em Cristo aqui? Amém? Então, se você está em Cristo, você também é amado pelo Pai, porque em Cristo é a nossa cobertura, Cristo é a nossa santidade. Eu acho que a igreja ela precisa acreditar nisso, e a gente precisa se humilhar, amém? A gente precisa se render. Eu acho que rendição é isso, não tem nada a ver comigo, tudo a ver com Ele, amém? Você pode glorificar o nome do Senhor, dar a Ele toda a honra. Se despoje de toda a honra, querido. Abra mão da tua honra, abra mão da tua glória, abra mão dos teus direitos, porque só Ele é digno. Só Ele é digno. Esse é o lugar da nossa segurança. Amém? Então nós estamos aqui para compartilhar com você, celebrar com você junto e clamar por um grande avivamento. Estamos aqui desde ontem, numa maratona gostosa. Quantos estão cansados aí? Ninguém, então nós vamos hoje até uma meia-noite tranquilo, amém? Vocês são animados, hein? Glória a Deus, né? Mas é muito bom, queridos, vamos lá. Eu quero compartilhar com você uma palavra que
Deus tem tratado comigo e tem sido muito reveladora foi revelação para a minha vida, e eu quero compartilhar com você aquilo que o Senhor pode fazer comigo e com você. E o objetivo de Deus nas nossas vidas ao nos dar o Espírito Santo. Estamos falando desde ontem sobre a importância do Espírito de Deus nas nossas vidas. E é importante nós ressaltarmos que o Espírito Santo ele não é uma ferramenta para culto. Por causa do movimento pentecostal, a gente começou a acreditar que o Espírito Santo ele é um arrepio. E se não tem o arrepio é porque a presença de Deus não está. E aí a gente conectou a presença do Espírito Santo para uma dinâmica de culto. Um culto abençoado é se a gente chora, se a gente sente um arrepio na espinha, se a gente dá uns pulinhos, se a gente dá uns glória mais exaltado. E aí a gente fez do Espírito Santo um instrumento de culto. E quando nós saímos dessa porta para fora, parece que o Espírito Santo ficava aqui. E quando nós voltamos de novo na próxima semana, a gente começa a dizer: Espírito Santo me enche, me enche, me enche. Como se num culto ele nos tocasse e passássemos a semana inteira longe dele. E agora nós voltamos para o culto e falamos: toca de novo, toca de novo. E aí nós ficamos nessa onda, né, do Espírito Santo baixa, o Espírito Santo sobe. O Espírito Santo baixa, o Espírito Santo sobe. E isso é antibíblico, isso é praticamente uma heresia. Porque ele mora em você. Ele não visita você, ele habita em você. Ele não é uma experiência sensorial de uma reunião calorosa. Ele é o teu guia, ele que te guia toda a verdade, é ele que te revela o Cristo. É ele que te convence dos teus pecados. É ele que te toca. Hoje, a presença de Deus habita em nós através do Espírito Santo. E isso tem a ver com a nossa identidade. Isso tem a ver com o que nós somos. E é importante nós entendermos isso. A dinâmica do Espírito Santo, o que ele pode fazer e o que ele quer fazer conosco. Amém? Vocês estão prontos para a palavra? Venha comigo em João capítulo 16. João 16, versículo 33. Nós temos os 3 evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos, Lucas. E eles têm uma narrativa dos feitos de Jesus muito semelhantes. Então você vai encontrar histórias muito semelhantes, narrada por Mateus, por Marcos e por Lucas. Talvez usando um pouco, né, de palavras um pouco diferente, né, a ordem das coisas é um pouco diferente. Mas quando você vai para João, João é exclusivo. O evangelho de João é um evangelho exclusivo, ele é diferente. Por isso a teologia separa os evangelhos sinóticos para o evangelho de João. E João é um cara incrível. Por quê? Porque João ele tem umas particularidades. João foi o único que ficou ali assistindo a crucificação de Jesus e foi honrado por Jesus, né, recebendo autoridade para cuidar da mãe de Jesus. João era aquele que reclinava no peito de Jesus, como um amigo dos 3 amigões de Jesus. João era o mais. Tanto que só 2 pessoas na terra sabiam quem trairia Jesus. Um deles era Jesus e o outro era João. Por que João sabia? Porque Jesus contou para João. E João, ele tem essa intimidade. Então, quando você lê o Evangelho de João e as cartas de João, é importante você ler partindo dessa perspectiva. Nós estamos ouvindo uma narrativa de alguém que foi muito amigo de Jesus. E, por exemplo, os 2 grandes amigos de Jesus, Pedro e João, não é verdade? Eles têm uma diferença muito grande. Por que Pedro negou Jesus e João não negou Jesus? Por que Pedro fugiu e João não fugiu? Qual a diferença? A diferença é fundamental. E é muito visível nos 2 a diferença de relacionamento entre os 2. João e Pedro. Pedro partia de uma verdade assim. Várias vezes Pedro deixou isso claro. Em algumas vezes que Jesus contava a respeito dos sofrimentos que viriam, Pedro se autenticava e se identificava como aquele que amava Jesus. Aquele que amava Jesus. Por exemplo, ele dizia: essa cambada aí, todas vão te negar, Jesus. Eu não, porque eu sou fiel a você. Eu te amo.
Então Pedro, ele se firmava numa força que era dele, dizendo: eu te amo e jamais te negarei. Agora, quando você lê João, ele tem uma perspectiva diferente. Quando você lê o Evangelho de João, ele usa uma terminologia a respeito dele, e é até um pouco, quem não conhece o contexto, acha ele um pouquinho meio, se acha demais, né, meio arrogantinho, porque ele dizia: aquele a quem o Senhor amava. Não é assim? Quando ele vai narrando as histórias de Jesus, ele diz: mas aquele a quem o Senhor amava, ele está se referindo a ele. Então Pedro se relacionava com Jesus dizendo: eu te amo. João se relacionava com Jesus dizendo: ele me ama. Faz toda a diferença. Porque o relacionamento que você tem com o Pai, ele não pode se basear em quanto você o ama, mas o quanto ele ama você. Amém? Porque o amor de Cristo nos constrange. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. Querido, quando você se baseia naquilo que você pode dar, você já está falido, você está fadado a falhar. Mas quando você se relaciona com Deus naquilo que Ele tem para te dar, o amor de Deus por mim, e João se sustentou, e João se tornou o grande apóstolo. Querido, João foi tão incrível que no final da vida dele, se você não sabe, a título de informação, na época dele, João foi o homem mais velho da terra, o cara que mais viveu nos seus dias. Isso são todas as recompensas que João colheu. João no auge da sua idade, né? Quando talvez um de nós aqui já diria: eu já fiz demais. No auge da sua idade, ainda o Senhor revela a ele as coisas que haveriam de vir. Ele é um privilegiado. Por que ele se tornou tão privilegiado? Porque a identidade dele estava firmada no quanto ele me ama. Queridos, isso muda a tua vida. Se você se firmar nisso, se você sustentar a tua vida nisso, Ele me ama. E se o Pai me ama, a minha identidade é firmada nisso, eu me torno mais do que vencedor. Porque o amor é a força. O amor é mais forte que a morte, diz o autor de Eclesiastes. Então, se você recebe esse amor, Jesus dizia isso sempre, né? O Pai ama o Filho. O Pai me ama, o Pai ama o Filho. O relacionamento de Jesus com o Pai era esse: Ele me ama. E João aprendeu isso com Jesus. E o relacionamento de João é: Ele me ama, Ele me ama. Enquanto isso, Pedro dizia: eu te amo, eu te amo. Tanto que isso, depois Jesus tem que curar Pedro. Porque depois que Jesus ressuscita, e ele vai até Pedro, encontra Pedro, Pedro estava fugindo de Jesus. Pedro estava morrendo de medo de uma repreensão, porque ele viu o que ele fez em Aca. Aí Jesus, naquela caminhada, na beira da praia, João estava atrás e Pedro estava incomodado. Se você ler João 21, ele diz: e aquele que está vindo ali atrás? Jesus fala: esquece esse cara, é nós dois aqui. E aí Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? Você percebe que Jesus tenta consertar Pedro: Pedro, você não entendeu? É você que me ama? Você me ama? E Pedro fica todo desconcertado, porque Jesus estava ensinando para ele: não é o quanto você me ama, Pedro, mas é o quanto eu amo você. Amém, querido? Isso faz sentido para você? Tem muita gente em crise de identidade. Tem muita gente se entregando para o pecado. Tem muita gente se desviando da verdade, porque ele se frustrou naquilo que ele podia dar para Deus. Meu irmão, relaxa. Eu e você não temos nada de bom, mas Jesus é o bom. Jesus é o perfeito. Jesus é o maravilhoso. Jesus é o santo. Jesus é o amado. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir esse maravilhoso Jesus, porque Ele é o digno. Aleluia. Essa verdade traz avivamento em nós. Essa verdade levanta-nos, exalta-nos, coloca-nos em pé. Então João 16:33, baseado nisso, ele vai narrar Jesus, e ele vai dizer assim: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Jesus está falando para os discípulos. É como se Jesus falasse: preste atenção, aqui é lá no Getsemane. Daqui a pouco Jesus vai descer, vai ser julgado, vai ser condenado e vai ser crucificado. Então, momentos antes, Jesus está ensinando para os discípulos. É quase o fim da carreira do Cristo vivo, do Cristo homem, né? E aí ele vai dizer o seguinte: no mundo vocês vão passar por aflições,
Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus. Você já conhece esse texto, você já ouviu mensagem sobre esse texto, talvez você mesmo já pregou sobre esse texto. Mas o que Jesus está querendo nos ensinar com esse texto? O que nós podemos aprender? Jesus, que tal a gente olhar por um viés, partindo do princípio do caráter de Cristo e da estrutura que ele tinha de governo, de autogoverno. E se Jesus está falando, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas aprendam comigo. Eu passei por esse mundo inteiro. Eu desde pequeno cresci, e quando eu assumi meu ministério, eu enfrentei várias reprovações. Mentiram ao meu respeito, tentaram me matar várias vezes, me rejeitaram, vão cuspir na minha cara, vão me chicotear, vão fazer de tudo ruim. Eles inventam histórias sobre mim. Ele está dizendo assim, eu já passei por tantas aflições, mas as aflições não puderam parar o meu propósito. Jesus está dizendo assim, ó, vocês vão passar por muitas aflições, mas não permitam que elas parem vocês, firam vocês, magoem vocês, vençam o mundo das aflições. Jesus está dizendo assim, eu venci o mundo, eu passei por toda essa vida, com várias experiências ruins, com várias oposições, com várias situações ruins, horríveis, mas nenhuma delas marcaram a minha vida a ponto de me tornar um cara amargo, uma pessoa rejeitada, uma pessoa de autoestima baixa. Eu venci todas elas, eu venci o mundo. Amém, queridos? Querido, como é incrível nós entendermos isso. Certo? Como é importante nós entendermos isso. Porque a vida, não sei você se já percebeu, mas a vida não é fácil, né? A vida é dura. Se relacionar, viver no meio de pessoas é muito difícil. E as pessoas têm uma habilidade inata, inerente nelas, de nos ofender, de nos ferir. E a vida, ela passa, a gente passa por circunstâncias da vida, e a vida, ela não é muito fácil no sentido, e muitas vezes não é justa. E a gente se ofende, a gente se fere. Mas eu tenho uma pergunta para você, para a gente começar essa conversa. Quantas aflições já te feriram, a ponto de você carregar marcas dessa dor até hoje? Quantas pessoas nós estamos aqui nesse auditório que estão feridas, estão magoadas, carregando ressentimentos, carregando dores do passado que estão impedindo você, que estão amarrando você e não permitindo que você avance? Falamos hoje de manhã sobre maturidade. Quantas pessoas não conseguem romper estágios da sua vida porque estão presas num passado de dor? Presas e culpando alguém por causa dos resultados da sua vida. Jesus está dizendo isso. No mundo vocês vão ter aflições. Se eu tive, vocês vão ter. O mundo não vai ser fácil para nós, e não é fácil para nós. Mas saibam de uma coisa, eu venci o mundo. E vocês podem vencer também. Querido, há pessoas que carregam as suas amarguras e vivem as tristezas do coração. E eu tenho uma parábola, Jesus tem uma parábola que pode nos ensinar a respeito disso. Se você puder vir comigo, em Mateus 13. Mateus 13 é uma seleção de parábolas que Mateus resolve colocá-las todas em ordem. E todas as parábolas que Mateus elenca aqui no capítulo 13, é a parábola da semente, é a parábola do joio, é a parábola do grão de mostarda. E Jesus está dizendo assim que em todo, Mateus ele traz Jesus ensinando a respeito do reino de Deus, e ele está dizendo, o reino de Deus é uma semente. O reino de Deus é como uma semente. O reino de Deus funciona assim. São sementes semeadas em corações. O mundo espiritual, ele é feito de semeaduras. E dentro desse conceito, ou dessa alegoria que Jesus usa, ele vai usar a parábola do joio e do trigo. E ele vai dizer assim no Mateus capítulo 13, 24. Ele vai usar a parábola e dizer assim, outra vez, lhes propôs uma parábola dizendo, o reino dos céus é assim. O reino de Deus, dos céus funciona assim, é semelhante a isso. Semelhante a quê? É semelhante a um homem
que semeou boa semente no seu campo. Então o reino de Deus, Jesus está dizendo assim, o reino dos céus é assim que funciona, é como sementes. Lá atrás, no grão de mostarda, na parábola do semeador, vocês conhecem isso? Ele está dizendo, o reino dos céus é assim, é como um semeador que saiu a semear. E a semente pode cair em vários tipos de solos. Então a gente entende, pela parábola do semeador, a dinâmica do ensino de Jesus. O reino do Espírito é uma semente, e o solo dessa semente são o coração dos homens. Amém? Então, tudo no reino de Deus, Jesus usa as parábolas para explicar isso. No reino espiritual, existem sementes, e no reino dos homens, existem solos. E a conexão entre o reino do Espírito e o reino dos homens é semente e solo. O solo é o teu coração, e a semente são as verdades do reino do Espírito. Faz sentido isso para você? Aí Jesus vai contar essa parábola. Ele vai dizer assim, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Amém? Mas enquanto os homens dormiam, diga, dormiam. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu, um inimigo fez isso. Um inimigo fez isso. Olha que interessante essa parábola. Alguns usam essa parábola com finalidade escatológica, né? E pode ser usada. Mas eu queria trazer essa parábola hoje dentro de uma conotação daquilo que tem sido semeado em nossos corações. Partindo do princípio que Jesus está falando que o reino de Deus, o reino do Espírito são sementes, e o reino dos homens são solos, corações. E Jesus está dizendo nessa parábola que tanto as coisas boas do reino, tanto o joio, não são pessoas. Não existe pessoa chamada joio e não existe pessoa chamada boa semente. Mas existem sementes. O joio é uma semente, não está claro aqui? Sim ou não? O joio é uma semente. Talvez você já ouviu várias mensagens dizendo que Deus vai separar o joio do trigo, né? E a gente já olha, esse aqui é joio, hein? Não me engana, você é um joio, né? Mas não é isso. Jesus não está classificando pessoas, ele está classificando sementes. Está claro para você? E ele está dizendo o seguinte, veio o dono de um terreno e plantou sementes boas, uma boa semente. Que é o quê? É o propósito que Deus tem na sua vida. Todos nós nascemos para um propósito, amém? Você nasceu para algo que Deus planejou para você. Meu irmão, você não é um acidente. Você não é fruto de um pecado, de um adultério, de um estupro. Você é sonho de Deus, é o sonho de Deus realizado. O inimigo disse que você foi um acidente, que você nasceu indesejado. Eu não sei qual foi o projeto dos teus pais a teu respeito, mas esqueça o projeto dos teus pais e pense no projeto do teu Pai Celestial. Se você está aqui vivo, se você está aqui nessa noite, tem um propósito ainda a se cumprir na tua vida. Essa história de aborto, pode abortar, querido, isso é ideia do diabo. Deus é anti-aborto. Porque se você abortar, você está interrompendo um propósito de Deus na vida de um ser. Amém ou não? Então a gente tem que cuidar disso. Então o que é a boa semente? É aquilo que Deus sonhou para você. É aquilo que está planejado. É aquilo que Deus estabeleceu. São as vocações que Deus tem para cada um de nós. É o chamado que Deus tem para cada um de nós. Essa é a boa semente, amém? Deus sonhou com cada um de nós. Antes de eu nascer, Ele já planejou a minha vida. Diz assim que todos os meus dias estão escritos. Deus tem um sonho a se realizar na minha vida, na tua vida. O nome disso é a boa semente. Propósito. O ideal de Deus, os sonhos de Deus, estão todos eles semeados aí dentro de você. Todos eles. Só que a Bíblia, na parábola, Jesus está dizendo, mas que
na noite, ou enquanto ninguém viu, enquanto dormiam, ninguém viu, o inimigo veio e plantou a semente dele. Quando ninguém viu, enquanto você estava sozinha lá, e ninguém viu, aquela pessoa veio e molestou você. Ninguém viu. Ninguém estava lá. Quando ninguém viu, o inimigo veio e plantou uma semente. Você nem viu, ninguém viu. Aquela cena em que teu pai disse que ia embora e deixou você e a tua mãe sozinho. Ninguém viu, ninguém percebeu, mas o inimigo jogou uma semente dele lá. Ninguém viu, ninguém percebeu. Mas naquela situação em que te humilharam, em que você foi exposto, em que você foi envergonhado, você não viu, ninguém viu. Vocês estão entendendo? Ninguém percebeu, mas o inimigo plantou uma semente ali. E o nome dessa semente é o joio. Querido, o texto diz, ninguém viu, ninguém percebeu, ninguém fez conta. Tipo, não é nada, a gente supera isso. Ninguém viu, mas o inimigo semeou uma má semente ali. Só que interessante na parábola, é interessante que dá para entender que essa semente ruim, ela não interfere no crescimento da semente boa, porque ambas cresceram. Na parábola, tanto a semente boa quanto a semente ruim cresceu. E só se percebeu que havia uma semeadura ruim quando ela cresceu. Quando foi para dar o fruto, quando foi para revelar o propósito. E a Bíblia diz aqui que a semente boa é o trigo. E quando você vê trigo, simbologia de trigo na Bíblia, trigo fala tudo. Trigo fala de prosperidade, trigo fala da promessa, trigo fala da palavra de Deus, trigo fala da vida de Deus. Trigo é uma alegoria que pega tudo. O reino de Deus, ele fala do trigo. Trigo fala de colheitas, trigo fala de salvação, os campos estão brancos, prontos para a colheita. Trigo fala, tudo que Deus sonhou para nós tem a ver com o trigo. Então quando o trigo cresceu, e era para dar o fruto, que era para dar a colheita, se identificou que tinha uma plantação esquisita no meio. Então o joio, ele não atrapalha o crescimento do trigo, mas ele compete com o trigo. Ele vai competir com os propósitos de Deus. E quantas pessoas que chega a hora de dar o fruto, chega a hora de trazer o resultado, chega a hora de se cumprir as promessas de Deus, mas o joio começa a competir. Quantas pessoas que se preparam a vida inteira para um casamento, sonham com o casamento, e a hora de dar o fruto de viver uma relação de um casamento saudável, o joio aparece e começa a competir. E as pessoas não conseguem viver o que Deus tem para elas. As pessoas não veem, não percebem, porque um dia, quando você não viu, o inimigo semeou uma semente. Vocês estão aí ou não? Deixa eu tentar ilustrar essa parábola com um testemunho pessoal. Queridos, eu me converti, na verdade eu cresci dentro da igreja, mas eu me converti com meus 17 para os 18 anos. E me converti de verdade, né? Tive uma experiência com Deus. E nessa conversão, ela já veio junto o pacote do chamado, já veio tudo, né? Eu tive essa experiência, esse encontro com Deus de verdade, e Ele me libertou, Ele me transformou, e Ele alinhou meus passos. Mas a minha história, eu gosto da minha história, porque eu fui alguém que sempre deu certo. Sempre deu certo. Comecei a trabalhar muito cedo, né? Aprendi, entrei numa empresa, aprendi a função, comecei com 13 anos naquele lugar, e com meus 15, 16 anos já ocupava cargos de liderança. E era bem elogiado pelos donos da empresa, né? Tinha um respeito, e deu certo. Aí recebi meu chamado, me converti, fui responder meu chamado, e aí também dentro do ministério, né, comecei jovenzinho liderando os jovens da minha igreja, e era uma igreja conservadora, e de repente o Espírito Santo começou a trazer um avivamento naquela igreja, e Deus fez uma grande obra, e deu certo, me dei bem,
como líder de jovens. Aí senti um chamado, fui fazer teologia, e como estudante de teologia também me dei bem, tirava boas notas, fui um bom aluno. Aí comecei o meu primeiro ministério liderando uma igreja. E pegamos uma igreja e começamos com poucas pessoas. E de repente essa igreja começou a dar certo, pessoas se converteram. Houve uma relevância dessa igreja na cidade, houve um impacto social. Deu certo, muito bem. Passou alguns anos dentro desse ministério local, e Deus chega para nós, para mim, para a Rosana, e fala: acabou o tempo de vocês aí. E Deus nos levou para um outro ministério, e fomos servir um outro ministério, com uma visão apostólica, e a gente ficou um bom tempo ali, e rapidamente alcancei um respeito naquele ministério grande, de grande expressão, em Curitiba, e também deu certo. Então sabe, quando você põe o pé e as águas se abrem, tudo vai bem, tudo vai bem. E tudo feliz da vida, tudo colhendo os frutos, tudo alegre, sentindo convicção: é isso aí, Deus está comigo, sou um abençoado, os filhos abençoados, todo mundo abençoado, todo mundo feliz, aleluia, todo mundo dando glória, aleluia, piruetas e tal. Até que começamos um ministério, começamos a plantar uma igreja, e a gente começou com toda essa empolgação, com todo esse know-how, tudo dando certo. Aqui nós tiramos de letra, fazemos com os pés nas costas. Com o histórico de tudo dar certo, de repente as coisas começaram a dar errado. E quando as coisas começaram a dar errado, eu comecei a achar esquisito aquilo, porque eu não estava entendendo. Tudo era para dar certo. E aquele homem, jovem, desde a sua juventude, sempre caindo na graça do povo, sempre sendo reconhecido, sempre tendo bons resultados. Agora, tudo isso estava sendo confrontado. As pessoas, em vez de me reconhecer, estavam me questionando. Começaram a questionar meu chamado, questionar minha integridade, questionar minha unção, questionar meu ministério. Querido, uma oposição que eu falei: o inimigo se levantou. O inferno inteiro se levantou. Pessoas me criticavam, pessoas rejeitavam o meu ministério, e começou uma luta, gente, que eu nunca tinha vivido. E quando eu me deparei com isso, e isso me angustiou. E tamanha foi a resistência, tamanha foi a oposição de falatórios, de fofoca, de intrigas, me colocando em meio de conversa, inventando coisas a meu respeito, e aquilo eu comecei a perceber que eu comecei a ficar com problemas. E eu comecei a ter alguns medos. Por exemplo, uma notificação do WhatsApp, do celular, já começava a me acelerar o coração. Eu dormia, acordava às 2h da manhã, e já não dormia mais. Acordava assustado, acordava ansioso. Eu comecei a me pegar com crises de ansiedade. Eu comecei a evitar pessoas. O que eu mais gostava na vida é estar com pessoas. E eu comecei a evitar pessoas. E de repente eu percebi que eu estava doente. Eu tenho uma filha que é psicóloga, ela fala: pai, você tem que ir atrás de cura. E de repente, querido, o cara que já tinha enfrentado principados de alta categoria, tinha enfrentado demônios assim com toda autoridade, alguém que já tinha sido usado por Deus para impactar uma cidade inteira. Agora eu estava com medo de uma notificação no celular. Eu estava com medo de ouvir um feedback de alguém. Eu estava com medo de sentar numa mesa, porque a rejeição era muito grande. Então aquele valente, aquele cara destemido, convicto, intrépido, agora estava se tornando tão frágil, que um olhar diferente me desmontava. Resultado, uma ansiedade intensa e uma síndrome de pânico. Comecei a tomar até uns amansa-louco para poder sobreviver. E eu estava com problemas. E o ministério, que era a minha vida, gente, está aqui minha esposa, eu amo o ministério. Eu já não tinha mais prazer. Sabe aquela história? Não vou no culto hoje. Por quê? Não quero ir. Mas você tem que ir, não vou, quero ficar aqui em casa.
Mas vá, não vou. Por que eu tenho que ir? Você é o pastor da igreja. Ah, então tá bom, então eu vou. Eu estava nessa. Então tudo era pesado, arrastado. E que foi um momento horrível na minha vida. E eu estava vivendo uma aflição, e essa aflição estava me consumindo. Estava magoado. Tinha alguns irmãos que eu não podia olhar, que eu queria... o que você está fazendo comigo? Sabe aquela coisa do vitimismo, jogando culpa nos outros. Eu me lembro uma vez que no meu escritório, eu estava no meu escritório e minha secretária me pegou chorando no meu escritório. E eu dizia, esse povo está acabando comigo. Um vitimismo, uma fraqueza, querido. Eu estava vivendo um caos. E em Curitiba, eu só tinha uma coisa que eu fazia. Em Curitiba tem um lugar chamado Bosque de Jesus. Quem conhece Curitiba, se você um dia for lá, vale a pena você fazer um passeio no Bosque de Jesus. É um lugar de oração. É uma missão de alemães. Eles criaram uma chacrinha dentro do centro da cidade, é tipo uma chacrinha. E ali eles têm um ambiente só para pastores. Só para quem quer passar um tempo lá. Tirar um tempo, tem até apartamentos, quer dormir lá, você dorme. E eu ia para lá. Eu não tinha o que fazer. Eu não sabia fazer nada. Eu não queria orar, eu não queria ler Bíblia, eu não queria nem ver gente. Gente, para mim, era o Satanás. Não sei se quem já viveu uma crise assim. E eu ia para esse lugar. E eu ficava ali, não tinha o que falar, ficava o dia inteiro, às vezes ali olhando para o nada. Às vezes tentava abrir a Bíblia, mas a Bíblia era uma coisa fria, vazia. Eu só lamentava, falava, Deus, o que você está fazendo comigo? Que furada você me meteu. E nessas crises, né, você tem arrependimentos. O que eu fui fazer? Por que eu vim para cá? Por que eu não fiquei lá? Lá estava tão bom, lá estava tudo funcionando certinho. E tudo vem aqueles arrependimentos, o diabo vem jogando setas na sua mente. E querido, eu ia para lá e não tinha nada para fazer. E eu dizia, Deus, só o Senhor pode mudar a minha vida. Só o Senhor. Mas um dia, queridos, eu chego naquele lugar, as irmãs que cuidam lá já sabiam, eu tocava o interfone, elas já abriam para mim. E você entrando, é uma sala, assim, um auditório pequeno, aí você entra pela porta, tem uma escada que você sobe, tem uma edícula, assim, um mezanino, que lá em cima tem uma sala com almofadas e tudo, você ficava lá. Então eu subia aquela escada e ficava lá. Mas naquele dia, quando eu entrei pela porta e eu pisei no primeiro degrau da escada, eu senti que ele estava ali. Primeiro degrau que eu pisei, eu falei, opa, tipo assim, o chefe está aqui. Querido, a minha crise foi tão grande, que eu já havia escrito uma carta de demissão para Deus. Eu já tinha chamado ele para uma reunião, eu já tinha escrito uma carta. E nessa carta eu dizia, Deus, eu já trabalhei bastante, eu acho que eu fui um bom funcionário teu, né? Mas agora deu, eu vou abrir um boteco, vou fazer qualquer coisa, porque essa vida de pastor para mim não dá mais. E naquele dia, a hora que eu pisei no primeiro degrau, que eu senti, você sabe quem é ele, né? Você conhece, você sabe que ele está ali. Primeira coisa que me veio, vixe, e a carta? Já pensei nisso, ele veio me dar uma bronca, né? Mas a hora que eu subi o segundo degrau, aquilo foi me pressionando, a presença dele foi me tomando. E eu cheguei naquele lugar, eu sabia que ele estava ali. Eu não consegui fazer nada, eu só fiquei parado. E eu comecei a orar, e algo de Deus, algo involuntário me tomou. E eu comecei uma oração. Eu comecei a clamar por misericórdia. Eu chorava, involuntariamente eu chorava. E de repente, queridos, o Espírito Santo me tomou e me deu uma visão. Eu estava ali no Bosque de Jesus. Isso talvez faz uns 8 anos atrás. Eu estava ali no Bosque de Jesus. E o Espírito Santo me levou a uma experiência que eu vivi quando eu tinha 6 anos de idade. Ele me trouxe numa viagem no tempo, ele me levou. E naquela viagem no tempo, ele me levou até esse lugar. E qual era esse lugar? Eu fui criado, eu nasci aqui em Umuarama. Eu fui criado aí, até os meus 10 anos eu fui criado nessa região. E quando nós éramos pequenos, né, minha avó, os tios, e o Espírito Santo me fez lembrar de uma experiência onde era um domingo. E juntos nós fomos almoçar no sítio de uns amigos dos meus avós. E nós fomos todo mundo a pé, cruzando os carreadores, né, as plantações de café da época. E nós fomos de manhã, almoçamos durante o dia, nadamos no rio, e era finalzinho da tarde, e agora nós estamos voltando.
E já estava escurecendo, e naquelas plantações de café, a gente andando naquelas ruas de café. E eu tinha 2 tios, eu tinha um casal de tios que já eram muito loucos naquela época. Eu brinco que eles já fumavam maconha naquela época já, né? Eles eram aqueles tios que viravam a gente de cabeça para baixo, afogavam nós no rio, né? Batiam em nós, mas nós amávamos eles, né? Porque eles macetavam a gente era fã deles. E eu me lembro que o Espírito Santo me fazendo, lembrando, reviver essa experiência. Vocês estão aí ou não? Estão entendendo? Ele me fazendo reviver essa experiência. E eu me lembro, na visão, eu escutei alguém, né? Ele fez eu me lembrar, alguém gritou: cadê fulano? Cadê os fulano, que eram os meus tios? Porque eles tinham sumido, eles tinham desaparecido. E nós, a garotada, a criançada ali de 8, talvez 6 anos, 10 anos, ali todo mundo correndo na frente, brincando, né? E os adultos atrás, as crianças na frente, e eu me lembro que eu escutei isso. E os fulano, cadê eles? Eles tinham sumido. E já era escurecendo, assim, já estava escuro. E de repente, queridos, daquele pé de café, do meio daquele cafezal, esse casal de tio, meus tios, pulam no meio da rua e dão aquele grito para assustar. E foi um esparramo de moleque para tudo quanto é lado, né? Aquela coisa, seu moleque gritando para todo lado. E eu, naquele momento, eu travei. Eu fiquei parado. O susto que eu levei, eu travei. E ali o Espírito Santo, na visão, ele falou: ali, nessa hora que você não viu, o inimigo plantou uma semente de medo em você. Quando ninguém viu, quando ninguém percebeu, o inimigo plantou uma semente má, plantou o joio ali no meu coração. E agora, passou os anos, e o trigo está dando fruto. Chegou o tempo do fruto, mas o joio veio competir com o fruto. Faz sentido isso para você? E o trigo crescendo, o joio cresceu junto. E agora eu estou vivendo esse conflito por causa de uma semente que anos atrás o inimigo plantou. E agora ela veio e está me atrapalhando. E na visão, querida, ali o Espírito Santo, eu estou vendo isso, eu estou vivendo isso. Tá? Vocês fazem sentido? O Espírito Santo está fazendo uma terapia comigo. E naquela visão eu entendi, meus olhos se abriram e eu perguntei: tá bom, Senhor, e agora? O que eu faço com isso? Aí o Espírito Santo falou: hoje eu vou te libertar. E querido, como se ele me desse um toque no meu peito, aqui assim nessa região. Ele tocou na minha região, na minha região aqui do meu estômago, eu caí no chão. Eu caí no chão. E todos os meus nervos se contraíram ali naquele lugar. E como se uma libertação, o Espírito Santo arrancou aquilo de mim. Arrancou aquela semente com todas as suas raízes. Arrancou aquele joio que estava crescendo no meu coração. O medo, a síndrome do pânico, a ansiedade, toda a vergonha, toda a fraqueza que eu estava. Aquilo ali, querido, eu não sei quanto tempo durou aquilo. Mas foi algo tão forte. Eu suava inteiro. E de repente aquilo fui relaxando. E eu me coloquei em pé. Eu já era um outro homem. Como se tirasse com a mão toda aquela angústia, aquela treva que me envolvia. O Espírito Santo me curou naquela tarde, no bosque de Jesus. E eu fui livre, e tudo se fez novo novamente. Ele me curou, ele arrancou o joio. Queridos, olha o que a parábola diz. Vocês estão aí, vocês entendem isso? Ele diz assim no versículo 28, porém ele respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Ele disse: não mexam com isso, vocês não sabem lidar com isso. Querido, essas coisas nós não sabemos lidar, tem que ser uma ação sobrenatural. Ninguém sabe lidar até hoje com a depressão, ninguém sabe lidar até hoje com as síndromes. A gente tenta, como psicólogo, eu tento ajudar essas pessoas, nós tentamos com técnicas, com terapias ajudar, mas é incrível que tem uma hora que aquilo bate, e a medicação tenta resolver, e as pessoas não conseguem vencer, as pessoas têm que aprender a conviver com isso. Mas só o Espírito, só uma intervenção sobrenatural, só os anjos de Deus conseguem separar o joio do trigo. Alguém condenado a uma síndrome de pânico, a um transtorno generalizado de ansiedade, diagnosticado,
de repente está livre e liberto. Porque um anjo do Senhor, uma intervenção sobrenatural, arrancou o mal do meu coração. Amém? Há um anjo aqui, há uma intervenção sobrenatural que pode fazer isso com você também. Amém? Esse é o Espírito Santo, queridos. Amém? Esse é o poder de Deus, é o mesmo Espírito que atuou em Jesus, que fez com que ele passasse por muitas aflições, mas vencesse todas elas. Faz sentido isso para você? E queridos, aqui é o que Jesus quer fazer. Nos momentos em que era para dar o fruto, nos momentos que era para eu frutificar, colher tudo que Deus tinha, o propósito de Deus na minha vida, o joio veio competir. Quantos casamentos estão frustrados? Porque o joio está competindo com as tuas promessas. Quantos empresários não conseguem romper? Porque o joio está afogando você, está sufocando você. Então nós precisamos de uma intervenção sobrenatural. Nós precisamos de uma ação no Espírito. Vocês estão aí ou não? Eu estou pregando para alguém? A Bíblia é cheia de exemplos. A Bíblia é cheia de exemplos. E rapidamente nós podemos ver o caso de José. Lembra? Falamos de José, mas José é um clássico na Bíblia. Vocês lembram de José? O que os irmãos de José fizeram com ele? Colocaram no fundo do poço, venderam ele para estrangeiros. Depois lá na casa do Potifar, a mulher inventou história sobre ele. Foi preso, foi condenado injustamente. Esse homem está angustiado. Passam os anos, agora José está sentado no trono, a seca e a fome estabelecida nas nações, e os irmãos dele vêm agora para se encontrar com José. E queridos, é José que vai decidir as coisas. E dependendo do que está no coração de José, vai ser o destino daqueles irmãos dele. Você conhece a história, sim ou não? Todos conhecem a história de José? Então quando é José que está sentado no trono, os irmãos dele chegam para ele, ele reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconhecem ele. A grande pergunta aqui é o seguinte: se fosse um de nós no lugar de José, o que nós faríamos com aqueles irmãos endemoniados? Talvez, se fosse um de nós olharíamos para eles e nós íamos cantar um hino, né? Tipo aquele: quem me viu passar na prova e não me ajudou, né? Nós dizemos, essa agora, né? Minha vitória tem sabor de mel, vocês estão ferrados na minha mão. Mas a Bíblia conta que José, ele deixa os irmãos naquela sala, ele vai num quartinho dos fundos, e José entra numa crise ali. Eu fui para o bosque de Jesus, José foi para o quartinho dos fundos. E a Bíblia diz que José ali naquele quartinho, ele começou a chorar, queridos. Ele chorou tão amarguradamente, ele chorou de uma maneira tão angustiante, e que todo o palácio ouviu os choros de José. Por que ele chorava tanto? Porque a amargura, as aflições da vida, um anjo entrou lá, o mesmo Espírito que me visitou no bosque de Jesus, eu acredito que visitou José naquela salinha, e arrancou tudo que impedia, a ponto de José voltar, olhar para os irmãos e dizer: eu sou José. E José abençoou os irmãos, porque as aflições da vida não atrapalharam o propósito de Deus na vida de José. Faz sentido para você? Nós precisamos dessa cura, queridos. Esse é o Espírito Santo. Essa é a obra que o Espírito Santo opera em nós. Para isso que eu preciso do Espírito Santo. Como eu disse no início, não é para um culto fervoroso, não é para uma reunião avivada. O Espírito Santo é aquele que está comigo todos os dias para me curar, para me guiar, para me renovar, para me dar as vitórias que eu preciso. O propósito da vitória de Deus não é só te dar dinheiro, mas é te dar uma vida saudável, a vida abundante, para você enfrentar todos os desafios dela. Ele nos faz fortes, amém? Agora nós também temos um outro caso, por exemplo, o caso de Esaú. Lembra de Esaú? Com seu irmão Jacó? Queridos, olha o texto aqui que diz em Gênesis 25. Vem comigo, Gênesis 25. O versículo é o 27. Vocês estão aí ou não? Amém. Aleluia. Diz assim o texto:
Cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido, veio do campo Esaú. Olha o texto, diz assim: e lhe disse: peço-te que me deixe comer um pouco desse cozinhado vermelho. Diga, vermelho. Querido, eu não sei que tipo de cozinhado era esse, mas era um tipo de comida vermelha, né? Talvez um molho de tomate, né? Uma sopa de coloral, sei lá o que era aquilo ali, mas era uma comida vermelha. O texto diz isso, não é verdade? E ele diz assim: me deixe comer, né? Me dá onde comer, pois estou esmurecido, ou seja, estou morrendo de fome, eu estou até abatido, eu quero comer esse negócio. Olha o que o texto diz: daí chamou-se Edom. Olha que engraçado, o nome dele é Esaú, mas a partir do momento que ele come um negócio chamado vermelho, ele muda o nome, e o nome dele agora é Edom. Alguém sabe me dizer o que significa a palavra Edom? Alguém? A palavra Edom significa vermelho. Ele comeu um negócio vermelho e passou a se chamar vermelho. O que você come, o que você engole, pode mudar a tua identidade. Se você come as aflições, se você é aquele que guarda os rancores, se você é aquele que guarda ressentimento, o teu nome vai ser amargo. Já viu isso? Já viu pessoas que mudam o nome? Quer ver um exemplo? Você conhece fulano? Fulano? Sim, conheço. Ih, aquilo é um agiota. Você conhece fulano? Conheço. Ih, cuidado, aquele é um adúltero. Já viram isso em algum lugar? Aquilo que ele come é aquilo que ele se torna. Tem uma frase aí, né? Você é aquilo que você come. Você já viram fulano? Sim. Você conhece ele? Conheço. Puxa, é um homem cheio do Espírito Santo. Ele é uma bênção. Não é assim? As pessoas mudam o nome. Ô, bênção, tudo bem? E fulano? Ih, aquilo é um sem vergonha. Ih, aquilo é um caloteiro. As pessoas mudam de nome. Foi o que aconteceu com Esaú. Ele comeu o vermelho e ficou vermelho. E a gente sabe o futuro de Esaú, o futuro de Edom. Edom é uma ameaça para Israel o tempo todo, por causa de uma comida. Porque aquilo que você engole, ele pode transformar a tua identidade. Você está engolindo o quê, queridos? Ah, porque meu pai me abusou quando eu tinha 3 anos. Tá bom, infelizmente você não teve o melhor pai do mundo. Poxa, mas você já está com 50. E aquilo ainda está atrapalhando você? Ah, eu não confio em pastor, porque um dia quando eu fui numa igreja, esse pastor... Tá, eu sei, infelizmente esse pastor não foi de Deus. Esse pastor foi um safado. Pô, mas já se passaram 30 anos, 20 anos. E você ainda continua preso naquele episódio. Esse joio que está transformando você, está mudando a tua identidade, tem que ser arrancado. Vocês estão aí ou não? Um outro exemplo na Bíblia, para encerrar agora, está em 2 Samuel capítulo 3. E aqui, nós temos um personagem na Bíblia, que talvez você já ouviu falar dela, Mical. Lembra de Mical? A esposa de Davi? Lembram dela? Já ouviram falar dela? Quem é Mical? Mical é a filha de Saul, que Saul promete para Davi, como esposa, se Saul matasse 100 filisteus. Então Mical custou caro para Davi, porque foi 100 prepúcios de filisteus. Davi pagou por Mical. Então Mical, ela vem para um casamento com Davi e ela se apaixona por Davi. A Bíblia diz que Mical amava Davi. Só que todo aquele perrengue de Davi com Saul, Davi também não era fácil,
Pense num homem mulherengo, era o tal do Davi. Né? Então, a vida com Davi não foi muito fácil. E Davi tem que fugir de casa por causa da perseguição de Saul. E Davi fica muito tempo fora de casa. E Mical ficou abandonada. Ficou lá, vivendo a vidinha dela longe do grande amor da vida dela. E com o tempo, Davi, não sabemos, eu não tenho o registro aqui de quanto tempo isso foi, mas Saul morre. E agora Davi, ele assume como rei de Judá. Só que também agora querem coroá-lo rei de Israel. E para ele se tornar rei de Israel, ele tem que fazer umas alianças. E alguém exige uma aliança dele. E para essa aliança acontecer, Davi, ele diz o seguinte. 2 Samuel, capítulo 3, versículo 14. Vocês estão aí ou não? Vamos ler a partir do versículo 12, para melhorar o contexto. Então, de sua parte ordenou Abner mensageiros a Davi, dizendo: de quem é essa terra? Faze comigo aliança, eu te ajudarei em fazer passar-te a ti todo Israel. Respondeu Davi: bem, eu farei aliança contigo. Porém, uma coisa eu exijo. Quando vieres a mim, não me verás a face, sem primeiro me não trouxeres Mical, filha de Saul. Então agora Davi, para exigir, ele falou: eu quero de volta a minha mulher. Se você trouxer a minha mulher de volta, a gente faz aliança. Só que esse processo todo, Mical já tinha encontrado um outro amor. Mical já tinha achado um outro cara. E já estava vivendo com outra pessoa. E eu acho que Davi ficou enciumado, para não ficar com a fama, né, de chifrudo, sei lá. Ele diz: eu quero essa mulher de volta, essa mulher é minha, comprei, paguei por ela. E ele exige que ela volte. E o cara, para ter uma aliança com Davi, fazer uma aliança com Deus, eu faço qualquer negócio. E a Bíblia diz que esse cara aceitou. E olha o texto, diz assim, o versículo 14. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me de volta a minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepulsos de filisteus. Então Isbosete mandou tirá-la a seu marido. Ou seja, Mical já tinha casado com outro cara. Mical já estava vivendo outro caso. E olha o que o texto diz. Mical amava Davi, mas por causa das circunstâncias ela começou a amar um outro homem. E ela vivia com esse cara. E parece que eles viviam um grande amor. Parece que eles viviam uma grande história. Mical estava vivendo uma nova oportunidade, construindo uma família de verdade agora, porque Davi não foi legal. Davi abandonou ela. E olha o que o texto diz. Então Isbosete mandou tirar, versículo 15. Então Isbosete mandou tirá-la a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. Seu marido a acompanhou caminhando e chorando após ela. Enquanto os caras arrancaram ela da casa do seu marido, foram arrastando, fica imaginando a cena, né? Levando ela embora como uma prisioneira, e o maridão chorando atrás, dizendo: não leve minha mulher, não leve. Sabe aquelas cenas de amor? Não vá, fique. Isso nós podemos perceber que havia um grande amor entre eles. Concorda comigo ou não? Para o cara sair correndo. Porque se fosse uma jararaca, ele diz: vá com Deus. Né? Deus me livrando, glória a Deus, chegou, minhas orações foram respondidas. Mas não, o cara sai correndo chorando, ou seja, tinha um vínculo, tinha um grande romance ali. E agora o que nós temos? Uma mulher que foi arrancada de um relacionamento estável, de um amor que ela vivia, e agora Davi coloca ela dentro do palácio. E está lá Mical, forçada a viver com um homem que não é mais o amor da vida dela. E passa os dias. Agora Davi é rei de Israel, de todo Israel, não só de Judá. E quando Davi é rei de Israel, Davi tem uma decisão. Eu serei rei, mas eu não posso governar sem a arca. E Davi manda vir a arca. Lembram disso? E aí, para vir a arca, eles fazem uma festa. Uau, é a presença de Deus, gente. Sim ou não?
A arca simbolizava a presença de Deus. E foi feita toda uma cerimônia de festa, de lazer, de festividade. E havia um investimento alto, porque a cada 6 passos que os levitas davam com a arca, eles sacrificavam um animal. E ali eles faziam uma celebração. E, querido, nas ruas de Jerusalém havia um avivamento. A presença de Deus estava reinando em Israel. E todo mundo estava celebrando. O próprio Davi pulava, dançava, tão feliz que estava. A presença de Deus inflamou toda a cidade. Todo o povo festejando, todo o povo celebrando. Havia um avivamento nas ruas de Jerusalém. A cada 6 passos, um sacrifício era feito. Eu fico imaginando aquela fumaça subindo e o povo celebrando, e glória, e oração em língua, e glória a Deus aqui, e aleluia de lá, e todo mundo celebrando. Não era assim? Imaginam assim comigo? Só que Mical, a Bíblia diz que Mical estava na janela do palácio, olhando Davi, e ela dizia assim no seu coração: seu miserável, seu desgraçado, acabou com a minha vida, e fiquei pulando e dançando, até mostrando as partes íntimas. Talvez você já ouviu que Mical criticou Davi porque ele dançava. Mas por que ela criticou Davi porque ela dançava? Porque ele dançava. Porque no coração dela ele dizia: não é justo. Esse cara me fez tanto mal e está aí levantando as mãos, adorando a Deus, dizendo que Deus é bom. Mas e eu? Como que eu lido com isso? Meu irmão, são escolhas. Ou você fica nas ruas do avivamento, celebrando ao Senhor, ou você fica nas janelas da amargura, condenando todos que estão se alegrando. Faz sentido isso para você? A Bíblia nos diz, e a gente sabe, que por causa dessa raiz de amargura, por causa desse ódio que Mical guardou de Davi, ela se tornou estéril. Toda a descendência dela foi prejudicada. Porque quando ela não viu, quando ela não percebeu, o inimigo plantou uma semente ruim no coração dela. Quais são as sementes ruins que o inimigo plantou no seu coração e que você nem viu? E que hoje estão impedindo você de viver tudo que Deus tem para a tua vida. Na minha caminhada ministerial, cuidando de gente, tenho me especializado cada dia mais para cuidar de pessoas, porque esse é o meu chamado. Essa é a minha vocação. É incrível como você encontra pessoas que estão presas, porque sementes malignas foram plantadas no seu coração, e elas nem viram o dia e nem a hora. Elas só sabem que está lá. E você precisa de uma intervenção sobrenatural para que isso seja arrancado do teu coração. Para isso você tem o Espírito Santo dentro de você. Para expulsar todo o mal de dentro de você. Para arrancar toda a maldição que insiste em prender você. Que Deus não te chamou para a derrota. Deus não te chamou para viver essa jornada de vida angustiado, condenado a uma depressão, depender de medicações. O Senhor te chamou para ser cheio do Espírito Santo. Viver uma vida abundante. Isso só é possível com uma intervenção sobrenatural. Eu sou testemunha do poder que o Espírito Santo tem para mudar a vida de alguém. Ele mudou a minha vida. Ele me curou. Naquele dia, naquela tarde, naquele lugar deserto, só eu e ele ali, ele mudou minha vida. E o mesmo Espírito que estava lá comigo, que estava com José naquele quartinho, que estava com Jesus no Getsemane, que esteve com Jesus na cruz, onde ele olhou para todos aqueles e disse: Pai, perdoa eles. É todos uns cabeçudos, não sabem o que fazem. O mesmo Espírito de Deus que estava com Jesus está aqui sobre você também. E pode causar o mesmo efeito na sua vida. Mical escolheu ficar nas janelas da amargura, enquanto Davi estava vivendo nas ruas do avivamento. Onde você está? Em qual lugar você está? Eu quero te convidar nessa noite a você experimentar o verdadeiro avivamento, que é o Espírito Santo gerando vida dentro de você. Quantos querem isso para a sua vida? Amém? Vamos colocar em pé. Você recebe essa palavra, queridos? Você entendeu essa palavra? O joio não é uma pessoa. O joio é uma semente.
quando você não viu, quando você não percebeu, ele é um oportunista. O inimigo é um oportunista. Nos momentos mais frágeis da nossa vida, é onde ele se aproveita mais para entrar e destruir nossas vidas. Talvez você está vivendo um passado, uma história do passado que está acabando com a tua vida no presente. Mas Jesus está aqui. O Espírito Santo está aqui para te curar. Feche os seus olhos. O Espírito Santo é dinâmico. O Espírito Santo, ele é vivo. Como eu disse, ele não é uma fumaça. Ele não é uma energia. Ele não é uma onda. Ele é a pessoa. É o próprio Deus habitando dentro de nós. Como naquele dia ele me visitou e me curou, assim ele está aqui nessa noite. Jesus disse, é importante que os anjos dos céus, uma intervenção sobrenatural, venha e separe o joio do trigo. E nós liberamos os anjos nesse lugar. Está aqui. Eu libero o ministério dos anjos nessa noite. Eu libero o ministério dos anjos nessa noite. Para tocar você, para levantar você, para levar você a um lugar mais alto, a um lugar de cura. Seja livre, meu irmão. Seja livre, minha irmã. De tudo que eu provei, de tudo que eu já vi, nada se compara ao teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a tua glória. Então, aleluia. O Espírito Santo é vivo. Ele é o próprio Deus morando dentro de nós. Você é o templo dessa morada. E Ele quer limpar esse templo. Ele quer trazer esse templo um lugar perfeito para a habitação dele. E para isso Ele quer remover tudo que não procede dele. Se você recebeu essa palavra e você entende que essa palavra faz sentido na tua vida, e você está desejoso de uma intervenção sobrenatural, e viver uma experiência de um toque profundo do Espírito Santo, e é isso que você entende que vai mudar a tua história, eu quero orar por você. Eu quero ativar isso na sua vida. Aquilo que eu vivi, aquilo que eu aprendi, aquilo que meus olhos viram, aquilo que meus ouvidos ouviram, aquilo que eu contemplei e vivi, eu acredito que Ele quer fazer o mesmo com você também. Se você quer isso na sua vida, sai do seu lugar, vem aqui à frente. No ato profético, vamos declarar a ação ativa do Espírito Santo hoje, aqui e agora. Vamos declarar que o Espírito Santo é homem, é a presença de Deus no homem. Teve um tempo que ele habitava em templos feitos por mãos humanas, mas a partir do Calvário ele escolheu habitar em corações como o meu e o teu. E a tua história antiga, teus relatos familiares, tuas experiências amargas, elas são um grande impeditivo para a realização da obra de Deus. Queridos, talvez você não teve a melhor família do mundo, talvez você não viveu as melhores experiências que uma vida pode ter, mas o que te aconteceu no passado não pode determinar o que vai ser de você no futuro. A semente de Deus é maior, a semente de Deus é mais poderosa, a semente de Deus é a palavra de Deus. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela é poderosa para separar alma e espírito. Ei, o Espírito Santo está aqui, anjos de Deus estão aqui, e nós vamos declarar o poder de Deus para separar o joio do trigo. Espírito Santo, permita pessoas reviver, homens e mulheres frustrados, casamentos derrotados, vida financeira fraca, homens e mulheres que não têm vivido toda a plenitude da promessa. Hoje nós queremos mudar essa história. Hoje nós queremos estabelecer um marco na tua vida. Eu declaro que esse lugar hoje é um lugar onde você tem um encontro com a presença de Deus. Oh,
Se você ora em línguas, meu irmão, ative isso no teu espírito. Ative essa palavra no teu espírito. Ative essa verdade no teu homem interior, orando em línguas. A Bíblia diz que aquele que ora em línguas ora bem, em espírito fala mistérios. Aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. Então deixe o Espírito Santo se movimentar dentro de você. Flua, Espírito Santo, flua, flua, flua. Oh, labadacandara labada yashore badacandara labadas. Oh, labadacandara labada labadas. Um toque poderoso, um toque para curar e para libertar, um toque de unção, um toque da presença, um toque poderoso. Permita a unção tocar você, assim como tocou José e libertou ele de todas as mágoas. Toca-os, toca-os, toca-os. No mundo as aflições não vão te parar. Eu libero uma unção de vitória sobre todas as aflições. Checa labadai astorer candara labadas. Oh bababa xandara labadaca tandara labadas. Chore balaba xere lebede candara labahas. Checa labanama astorer andara labadas. Toca-os, 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 querido Espírito Santo. Ele é vivo, Ele é vivo, Ele é vivo, Ele é ativo no teu interior. O Espírito Santo não é uma força, não é uma energia. O Espírito Santo não se resume num arrepio, numa sensação. Ele é uma pessoa, Ele é Deus habitando dentro de você. A presença dele está em você. Permita ela fluir, permita ela tomar conta de tudo, tudo, tudo. Toca-os, 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 toca-os. Vem derrama do teu Espírito, seja hoje, seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Espírito Santo, levanta homens e mulheres de propósito aqui nessa noite. Senhor, eu quero abençoar cada um que está aqui. Que a chama do Espírito Santo seja ardente no de você. Que o Senhor te use em qualquer lugar que você for. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E libero sobre você uma capacitação extraordinária. Seja curado, seja curada agora. Que o Senhor arranque de você toda a semente maligna que foi plantada. Toda a semente maligna que foi plantada, impedindo de você alcançar o propósito. Liberamos o ministério dos anjos aqui. E que essa casa seja uma casa paterna. Que esse lugar seja um lugar de avivamento para todo o Maringá. Que toda essa cidade possa ser impactada pela unção que flui desse lugar. Cura os corações. Libero sobre você também uma cura física nessa hora. Toda enfermidade que estiver no teu corpo, toda enfermidade que estiver sobre o teu físico, agora eu libero cura sobre você. Seja curado agora. Seja curada agora, em nome de Jesus. Em nome dos teus ossos, teu sangue, tua pele, tua mente, teu cérebro, seja curado agora, em nome de Jesus. Que a unção do Santo esteja sobre esse lugar. Que a glória do Senhor aumente a cada dia nesse lugar. Deus, abençoa-nos, abençoa-nos com a tua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, bababaralabadás.